A escuridão do espaço profundo se estendia como um véu eterno, interrompido apenas pelo brilho distante das estrelas. A bordo da estação orbital Epsilon 7, o Dr. Elias Crow ajustava os controles do telescópio principal. Ele era o único tripulante agora, após o retorno da equipe de apoio à Terra. A missão era simples: mapear uma região inexplorada do vazio interestelar, coletar dados sobre radiação cósmica e anomalias gravitacionais. Isolamento fazia parte do plano. Semanas sem contato humano real. Apenas o zumbido constante dos sistemas e o eco ocasional de mensagens gravadas da base em Houston. Elias se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela principal. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio. Um lembrete sutil de que ele estava preso em uma lata flutuante a bilhões de quilômetros de casa. Ele havia passado a manhã calibrando os sensores, garantindo que cada pixel capturado fosse preciso. A Epsilon 7 orbitava uma zona neutra, longe de planetas ou asteroides, onde o nada reinava absoluto. Era reconfortante, de certa forma. Nenhum risco de colisões, nenhuma interferência solar. Apenas o universo em sua forma mais pura. Ele digitou o comando para iniciar a varredura. A tela piscou e as primeiras imagens começaram a fluir. Campos de estrelas familiares, nebulosas distantes como fantasmas de gás. Elias anotou os dados rotineiros em seu log. Temperatura externa, próximo de zero absoluto. Radiação, níveis nominais, tudo sob controle. Ele se recostou na cadeira, sentindo o peso da solidão se instalar como uma névoa fina. Já fazia 3 dias desde a última transmissão ao vivo. As mensagens de texto chegavam com atraso, fragmentadas pelo vácuo. Continue o bom trabalho, Elias. Dados promissores. Ele sorriu para si mesmo. Era isso que o atraía para o espaço. A clareza do isolamento, onde o mente podia vagar sem distrações. Mas então, algo chamou sua atenção. No canto da tela, uma imagem se materializou devagar, rotulada como 27A. Ela havia sido capturada durante a varredura noturna, processada automaticamente pelo software. Elias franziu a testa. A imagem mostrava um setor vazio, um pedaço de nada entre as estrelas. No centro, uma forma difusa, quase imperceptível. Não era uma estrela, nem um fragmento de cometa. Parecia uma silhueta, uma curva suave contra o fundo negro, como se algo tivesse se movido bem no momento da captura. Ele pausou a sequência e ampliou. O coração de Elias acelerou ligeiramente. A forma era vaga, borrada pelas bordas, como se o objeto estivesse se dissolvendo na distância. Podia ser um artefato de sensor, um glitch no processamento. Ele verificou os logs. Exposição de 2 segundos. Tempo suficiente para capturar uma estrela. Mas isso não se encaixava. Ele rodou o filtro de ruído, mas a silhueta persistia, sutil, quase relutante em se revelar. Elias sentiu um formigamento na nuca, o tipo de sensação que vem quando se está sendo observado por trás de uma janela escura. Ele salvou a imagem em uma pasta isolada, marcada como pendente de análise. Nada de pânico. Podia ser poeira cósmica ou uma reflexão de luz da própria estação. Ele se levantou, esticou as pernas e caminhou até a janela de observação. Lá fora, o vazio se estendia infinito, pontuado por pontos de luz imóveis. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida. Ele respirou fundo, o ar saindo em uma nuvem fina no capacete imaginário de sua mente. Isolamento absoluto. Era o que ele havia assinado. De volta à console, Elias iniciou uma nova varredura, focando em coordenadas adjacentes. Os dados fluíam normais. Espectros de luz previsíveis, ondas gravitacionais estáveis. Ele tomou um gole de água de seu cantil, sentindo o líquido frio descer pela garganta. A rotina o acalmava. Anotações, verificações, logs.
A imagem 27A era apenas uma anomalia isolada, ele decidiu. Relatório para Houston no final do ciclo. Nada mais, mas enquanto os minutos se arrastavam, ele não conseguia ignorar o desconforto. O zumbido dos ventiladores parecia mais alto agora, como um sussurro mecânico preenchendo o silêncio. Elias olhou para a tela novamente. A imagem ainda estava lá, aberta em uma janela secundária. Ele a ampliou mais uma vez. A silhueta. Parecia ligeiramente diferente. Não, impossível. Devia ser o cansaço. Horas de tela deixavam os olhos preguiçosos, inventando padrões onde não havia nenhum. Ele desligou o monitor principal e ativou o sistema de áudio ambiente, uma playlist de sons da terra, ondas suaves do oceano, para combater o vazio. Mas o som só ampliava o contraste. O oceano distante, imaginário, contra o nada real ao redor. Elias se perguntou por um momento se a equipe em Houston sentiria o mesmo. Eles, com suas vidas cheias de ruído e contato. Ele, aqui, sozinho com as estrelas. A transmissão de rotina piscou na tela. Elias, confirme recebimento. Dados da varredura 26, ok. Envie 27 quando pronto. Ele hesitou. A imagem 27A estava dentro da 27. Deveria mencioná-la? Ou esperar por mais dados? Ele digitou uma resposta neutra. Tudo nominal. Enviando em breve. Enviar significava expor. E se fosse nada? Ridículo se preocupar. O ciclo de luz da estação diminuiu, simulando o anoitecer. Elias preparou sua refeição, uma barra nutritiva insípida, mastigada devagar enquanto olhava para o vazio. A silhueta na mente dele persistia, como uma sombra que se recusa a assumir. Ele balançou a cabeça. Foco! Amanhã, mais varreduras, mais dados. O espaço era vasto, cheio de truques de luz e ilusões. Nada mais. Mas no silêncio que se seguiu, quando os sons da terra pararam de tocar, ele ouviu algo. Não um som, exatamente. Uma pausa. Como se o ar da estação estivesse prendendo a respiração. Elias se endireitou na cadeira, os olhos voltando para a tela apagada. A imagem 27A esperava, invisível agora, mas presente. Ele sentiu o peso dela como um olhar fixo nas costas. Se você está sentindo esse arrepio sutil como eu, inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. O espaço guarda mais segredos. Elias apagou as luzes principais, deixando apenas o brilho fraco dos painéis. O sono viria devagar, interrompido por sonhos de formas borradas, se movendo no escuro. A missão continuava. O isolamento também. Mas algo havia mudado. Uma rachadura fina na estabilidade, invisível ainda, mas real. Elias acordou com o zumbido baixo dos alarmes de rotina, o ciclo de luz da estação simulando um amanhecer pálido. Seus olhos se ajustaram devagar ao brilho azulado dos painéis e, por um instante, o sonho se agarrou a ele. Formas se contorcendo no vazio, como fumaça viva escapando de um buraco negro. Ele piscou, afastando a imagem, e se sentou na cama estreita. O ar estava imóvel, mais denso do que o normal, como se a recirculação tivesse falhado por um segundo. Não. Apenas imaginação. Ele verificou os vital signs no monitor do pulso, batimentos estáveis, oxigênio nominal. Rotina. Levantou-se, os pés tocando o chão frio de grade metálica. A Epsilon 7 parecia a mesma. Corredores estreitos, painéis piscando em sincronia, o eco distante de ventiladores. Ele caminhou até a cozinha hidropônica, preparou um café sintético que cheirava a terra falsa e se instalou no console principal. A imagem 27A ainda estava lá, na pasta pendente, como uma ferida não cicatrizada. Ele a abriu por um momento, ampliando novamente. A silhueta permanecia, uma curva suave contra o negro, borrada nas bordas. Nenhum novo ângulo a esclarecia.
Podia ser uma distorção quântica, algo que os físicos em Houston chamariam de ruído cósmico. Ele salvou uma cópia anotada e fechou o arquivo. Foco na missão. A varredura do dia começou sem incidentes. Os sensores varriam o setor adjacente, capturando espectros de luz e flutuações gravitacionais. Elias monitorava os fluxos de dados, anotando padrões previsíveis. Uma nebulosa distante emitindo raios gama fracos, um pulsar de rádio ecoando de uma estrela morta. Tudo se encaixava nos modelos. Ele se sentiu ancorado pela normalidade, o isolamento agora um companheiro familiar, não um peso. Horas se passaram assim, marcadas pelo tic-tac interno do relógio biológico. Ele comeu uma refeição em pó, mastigando devagar enquanto lia relatórios antigos da NASA sobre missões semelhantes. Histórias de solidão, mas sempre com finais felizes. Dados coletados, heróis retornando. Então, veio o primeiro desvio sutil. Um alarme suave soou, não urgente, apenas um bip isolado. Elias verificou o painel. Sensor de proximidade, setor 27B. Leituras de movimento. Franziu a testa. A estação orbitava em vazio absoluto. Nada deveria se aproximar sem detecção prévia. Ele acessou os logs. Uma flutuação mínima, como se algo tivesse passado a quilômetros de distância, alterando o campo magnético por frações de segundo. Podia ser uma partícula solar tardia, ou um eco da própria rotação da Epsilon 7. Ele recalibrou o sensor e continuou. Mas o desconforto voltou, como uma coceira na mente. Ele olhou para a janela de observação. O vazio lá fora era o mesmo, estrelas fixas, escuridão opressiva, nenhum rastro, nenhum brilho anômalo. Ainda assim, a sensação persistia, de ser visto, como se olhos invisíveis pairassem além do vidro, esperando. Elias balançou a cabeça, atribuindo ao cansaço acumulado. 3 dias sozinho e o cérebro começava a preencher lacunas. Ele ativou o canal de comunicação, enviando uma atualização rotineira para Houston. Varredura 27 em andamento. Anomalia 27A pendente. Leituras estáveis. A mensagem partiu, mas o atraso era notável. Minutos se esticando para uma eternidade no vácuo. Enquanto esperava a confirmação, ele rodou uma simulação de trajetória para o movimento detectado. Os gráficos dançaram na tela. Uma curva lenta, não linear, como se o objeto tivesse mudado de direção de forma imprevisível. Não era um asteroide. Massa muito baixa, assinatura térmica inexistente. Elias pausou a simulação, o cursor piscando como um coração acelerado. Ele sentiu o ar da estação se tornar mais pesado. Os ventiladores agora um murmúrio baixo, quase hesitante. Silêncio. Ele esperou, ouvindo sua própria respiração ecoar no capacete imaginário de isolamento. A resposta de Houston chegou fragmentada. Recebido, anomalia 27A. Análise posterior. Continue monitoramento. Nada sobre o movimento. Elias releu a mensagem, procurando entrelinhas. Parecia normal, mas algo faltava. Uma pergunta, uma orientação. Ele digitou de volta. Movimento detectado em 27B. Detalhes anexados. Enviou e o vazio respondeu com atraso. Minutos se arrastaram. Ele se levantou, caminhou pelo módulo de habitação, tocando as paredes frias para se ancorar. A estação era segura, projetada para anos de operação solitária, mas o presságio crescia. Uma névoa fina se infiltrando nos cantos da mente. De volta ao console, outro bip. Não o sensor de proximidade, mas o telescópio secundário. Uma nova imagem, rotulada 27C. Elias a abriu devagar. O setor era similar, negro infinito, estrelas pontilhadas. No centro, outra forma difusa, não idêntica à 27A, mas semelhante. Uma extensão da curva, como se a silhueta anterior tivesse se alongado, esticado pelo tempo ou distância. Ele ampliou, o coração batendo mais forte. Bordas borradas, mas agora uma sugestão de textura. Linhas finas,
como veias pulsando em câmera lenta. Não era glitch, o software confirmava a integridade dos dados. Ele rodou filtros, infravermelho, ultravioleta. Nada. A forma reagia apenas à luz visível, como se soubesse estar sendo observada. Elias se recostou, o suor frio escorrendo pela nuca. Isolamento absoluto, mas agora contaminado por dúvida. Algo existia lá fora, movendo-se devagar, invisível, exceto em frações de segundo. Ele verificou as comunicações novamente. Nenhuma resposta sobre 27B. O atraso crescia, mensagens se perdendo no pipeline quântico. Ele imaginou a equipe em Houston, ocupada com relatórios públicos, ignorando o sussurro do desconhecido. Aqui, sozinho, o peso da espera se tornava palpável. O zumbido dos sistemas parecia pausar, como se a estação prendesse a respiração junto com ele. Ele salvou a 27C ao lado da original, comparando-as lado a lado. A silhueta na primeira parecia menor, mais compacta. Na segunda, expandida, como se respirasse. Impossível, claro. Mas a mente traçava conexões, o movimento detectado, as formas se alterando. Elias sentiu o medo existencial se enraizar. Não de confronto, mas de incompreensão. O que era aquilo? Uma relíquia de uma civilização extinta? Um fenômeno quântico ganhando forma? Ou algo que reagia à sua presença, à sua observação? O ciclo de luz diminuiu novamente, o crepúsculo artificial caindo sobre a estação. Elias preparou o jantar, mas o apetite fugira. Ele comeu mecanicamente, os olhos voltando à tela. As imagens esperavam, silenciosas testemunhas. Fora da janela, o vazio zombava, imóvel, mas carregado de potencial. Ele se perguntou se Houston via o mesmo, ou se as mensagens fragmentadas escondiam preocupações maiores. O isolamento, outrora reconfortante, agora amplificava cada dúvida. Algo o observava de volta, paciente, esperando o próximo olhar. No silêncio que se instalou, ele ouviu, ou imaginou, um ruído distante. Não um som, mas uma vibração sutil nos painéis, como passos leves, ecoando no metal. Elias congelou, o garfo a meio caminho da boca. Nada. Apenas o coração ecoando no peito. Ele apagou as luzes, mas o sono não veio fácil. As silhuetas dançavam nas pálpebras, crescendo devagar no escuro da mente. A missão prosseguia, mas o presságio se solidificava. Algo se aproximava, invisível ainda, mas inevitável. Elias acordou no meio da noite artificial. O ciclo de luz ainda baixo, como um entardecer eterno que se recusa a ceder. O sonho havia sido fragmentado, silhuetas se esticando no vazio, tocando a casca da estação com dedos de sombra. Ele se sentou na cama, o suor grudando a camisa fina ao corpo. O ar da Y7 estava parado, os ventiladores emitindo um zumbido irregular, como se hesitassem em girar. Ele verificou o monitor do pulso, elevação sutil nos batimentos, nada alarmante, apenas o corpo reagindo ao estresse invisível. Levantou-se devagar, os pés ecoando no metal frio. A estação parecia maior agora, os corredores se alongando em sombras que engoliam a luz fraca dos painéis de emergência. Ele caminhou até o console, os passos deliberados para afastar a sensação de flutuar. A tela principal piscava com notificações pendentes. Varredura, 27D em espera, comunicação com Houston atrasada em 40 minutos. Ele franziu a testa. O atraso era normal no profundo, mas hoje parecia intencional, como se o vácuo engolisse as palavras antes de enviá-las. Abriu as imagens salvas, 27A, compacta e curva, 27C, alongada, com aquelas linhas finas sugerindo movimento. Ele iniciou uma análise comparativa, o software rodando algoritmos de padrão. Os gráficos surgiram, similaridades de 68%, mas discrepâncias nas bordas, como se a forma estivesse se adaptando, mudando de pose entre capturas.
Elias pausou o processo, o cursor congelado na tela. Adaptação. A palavra ecoou na mente, carregada de implicações que ele não queria explorar. Podia ser erro de calibração, um sensor desgastado pelo isolamento. Ele recalibrou manualmente, dedos tremendo levemente no teclado. O bip do telescópio secundário interrompeu o silêncio. Nova captura, 27D. Ele a abriu com cautela, como se pudesse infectar o sistema. O setor era o mesmo vazio, mas agora a silhueta ocupava mais espaço. Não borrada dessa vez, nítida o suficiente para delinear uma estrutura. Curvas entrelaçadas, como raízes se entrelaçando no negro. Linhas que pulsavam fracamente, sugerindo respiração. Elias ampliou, o zoom revelando texturas impossíveis, superfícies que pareciam absorver a luz, criando poços de escuridão mais profunda. Não era sólido, era fluido, reagindo à ampliação como se soubesse ser observada. Ele se afastou da tela, o coração martelando no peito. Isolamento absoluto, mas agora violado por essa presença. Algo se movia lá fora, devagar, paciente. Ele verificou os sensores externos, flutuações magnéticas crescentes, como um campo se aproximando. A estação não estava em risco imediato, distância estimada em milhares de quilômetros, mas a detecção confirmava movimento real, não ilusão. Elias digitou uma mensagem urgente. Anomalia evoluindo. Imagens 27AD anexadas. Solicito análise imediata. Enviou, mas o status piscou. Transmissão em fila, atraso projetado de 1 hora. O tempo se esticou. Ele caminhou pelo módulo de observação, pressionando as mãos contra o vidro espesso. O vazio lá fora era opressivo. Estrelas como olhos fixos, imóveis. Mas em algum lugar, além do alcance visual, aquilo existia. Observando de volta, a ideia se enraizou, um medo existencial que corroía a racionalidade. Ele havia treinado para isso. Anomalias eram dados, não ameaças, mas o cérebro, sob pressão, traçava caminhos errados. E se fosse intencional? Uma sonda alienígena testando os limites humanos? Ou pior, algo que reagia à consciência dele, se materializando porque ele olhava? Outro bip, não o telescópio, mas o sistema de integridade estrutural. Vibração detectada no casco externo, setor inferior. Elias correu para o painel de diagnóstico, os pés tropeçando na gravidade simulada. Os gráficos mostravam uma oscilação mínima, como se algo roçasse a superfície, devagar, explorando. Não impacto, não dano, apenas toque. Ele ativou as câmeras externas, feeds granulados pelo escuro. Nada visível, apenas o brilho distante da Terra, um ponto azul perdido no infinito. Mas a vibração persistia, um pulso rítmico que ecoava nos ossos. Ele se sentou, forçando a respiração a se acalmar. Erro humano sob pressão. Era isso. Isolamento amplificando sensações. Ele tomou um sedativo leve do kit médico, o comprimido amargo descendo seco. Minutos depois, a resposta de Houston chegou, fragmentada. Imagens recebidas. Anomalia. Possível artefato. Mantenha distância. Não. Protocolos de quarentena. A mensagem cortava no meio, como se editada. Elias releu procurando o não dito. Quarentena? Para quê? Ele respondeu. Vibração no casco. Confirmar protocolos. Mas o atraso agora era de 2 horas. O vácuo os separava, tornando Houston um eco distante, irrelevante. A tensão crescia em camadas, silenciosa. Ele voltou às imagens, comparando 27D com as anteriores. A estrutura agora sugeria extensão, braços ou tentáculos se esticando, alcançando. Não agressivo, mas inquisitivo, como se mapeasse o espaço entre eles. Elias sentiu o pânico psicológico se instalar, dúvida sobre sua sanidade, sobre a realidade da estação. Ele tocou o painel, sentindo o metal frio vibrar de novo, sutil. Algo se aproximava,
guiado por sua observação. O medo do desconhecido se tornava tangível. Não o que era, mas o que poderia ser se ele continuasse olhando. O ciclo de luz aumentou devagar, simulando amanhecer, mas a escuridão interior persistia. Elias preparou uma refeição, mas o cheiro sintético revirava o estômago. Ele comeu devagar, os olhos na tela. Uma nova notificação. Sensor de proximidade ativado novamente. Distância reduzida. Aquilo se movia, devagar, inevitável. Ele imaginou a forma se materializando além da janela, parcialmente visível. Uma curva se revelando no canto do vidro, recuando antes de ser compreendida. No silêncio que se seguiu, a vibração parou, deixando apenas a espera. Elias se perguntou se Houston via o mesmo, ou se as mensagens editadas escondiam o pânico deles. O isolamento o consumia agora, um erro humano em confiar no vazio. Algo observava, paciente, e ele era o observado. Se esse silêncio entre as estrelas te inquieta tanto quanto a mim, inscreva-se no canal para mergulharmos mais fundo no mistério. Ele se levantou, caminhando até a janela mais uma vez. O vazio esperava, carregado de formas invisíveis. A missão prosseguia, mas a dúvida se enraizava. Quanto tempo até que o toque se tornasse presença? Elias permaneceu ali, imóvel, as palmas pressionadas contra o vidro frio da janela. O vazio do lado de fora parecia pulsar de leve, como se respirasse em sincronia com ele. As estrelas fixas não piscavam, mas algo nas bordas do campo visual o incomodava, uma sugestão de movimento logo além do alcance. Ele piscou devagar, forçando os olhos a se focarem. Nada. Apenas o negro infinito, engolindo qualquer esperança de clareza. O suor escorria pela testa, frio apesar do ar regulado. Quanto tempo até que o toque se tornasse presença? A pergunta ecoava na mente, um ciclo vicioso que não levava a respostas. Ele se afastou da janela, os passos ecoando no silêncio da estação. O console principal chamava, com sua luz azulada insistente. A varredura 27E havia iniciado automaticamente durante o sono, e os dados fluíam agora, lentos e irregulares. Elias se sentou, os dedos pairando sobre o teclado. O atraso nas comunicações com Houston chegava a 3 horas. Um abismo que se alargava a cada ciclo. Ele verificou o status. Sinal fraco, interferência cósmica detectada. Ou algo mais deliberado, bloqueando as ondas. Ele digitou uma mensagem simples. Proximidade aumentando. Vibrações persistentes. Status. Enviou, mas o ícone piscou em amarelo. Fila infinita. Os dados da 27E se materializaram na tela. Outra imagem, rotulada com precisão fria. O setor vazio, mas agora a silhueta ocupava o quadro inteiro, quase tocando as bordas. Não mais uma curva simples, uma rede de linhas entrelaçadas, como veias, se ramificando no escuro. Elas pareciam se mover, não no frame estático, mas na percepção dele. Um tremor sutil, como se a forma respondesse ao zoom. Elias ampliou devagar, o coração apertando no peito. As texturas eram mais definidas agora, superfícies que absorviam a luz, criando vazios dentro de vazios. Uma sugestão de abertura no centro, como uma boca se entreabrindo, mas sem dentes, sem fome aparente. Apenas curiosidade. Ele congelou o quadro, o cursor tremendo na tela. O medo psicológico se instalava como uma névoa densa, nublando os pensamentos. Isolamento absoluto, mas agora compartilhado com isso. Uma presença que se moldava à sua observação. Ele se perguntou se era real, ou se o cérebro, sob pressão, inventava padrões para preencher o nada. Erro humano. O treinamento alertava para isso, simulações de solidão testadas em câmaras na Terra. Mas aqui, no profundo, o limite se desfazia. Ele tocou o painel de diagnóstico vital. Cortisol elevado, sono fragmentado, nada crítico, mas o suficiente para questionar cada leitura.
Um bip baixo interrompeu o devaneio. Sensor de integridade. Vibração no casco. Setor superior agora. Não mais um roçar isolado, um padrão rítmico como dedos traçando o metal. Elias ativou as câmeras externas, feeds granulados, iluminados por holofotes automáticos. O brilho cortava o escuro, revelando apenas o casco curvo da Epsilon 7, marcado por anos de micrometeoritos. Nada visível, mas no canto do feed secundário, uma sombra passou, rápida, distante, como uma extensão da silhueta das imagens. Ele rebobinou o vídeo, pausando frame por frame. Ali, uma forma parcial, uma curva se esticando além do enquadramento, recuando antes de se fixar, parcialmente visível, mas incompleta, deixando o cérebro faminto por mais. Ele se levantou de um salto, o ar preso nos pulmões. A estação parecia menor agora, as paredes se fechando em um abraço sufocante. Caminhou até o módulo de engenharia, verificando selos e pressões manualmente. Tudo nominal. Mas o zumbido dos sistemas soava diferente. Hesitante, como se a Epsilon 7 sentisse a presença e respondesse. Elias imaginou a forma lá fora, se aproximando devagar, mapeando a estrutura humana com toques invisíveis. Medo do ser observado, não por olhos, mas por algo que compreendia sem ser compreendido. Ele voltou ao console, as mãos trêmulas ao salvar o vídeo. Anexou a próxima mensagem para Houston. Contato visual parcial, evolução confirmada, evacuação. Mas o atraso ria dele, estendendo o silêncio. Horas se arrastaram no ciclo de luz constante, o dia artificial se misturando ao noite. Elias comeu pouco, o sabor sintético virando cinzas na boca. Seus pensamentos vagavam, memórias da terra, risadas em laboratórios lotados, o calor de mãos familiares, isolamento como escolha, mas agora uma prisão. Ele ativou o áudio ambiente, sons de chuva distante, mas o ruído só amplificava o contraste. A umidade imaginária contra o seco do vácuo. A vibração retornou, mais insistente, ecoando nos ossos. Ele se agachou no chão, ouvindo. Passos, não, pulsos, como um coração batendo além do casco. A resposta de Houston finalmente chegou, fragmentada e fria. Imagens analisadas, artefato não identificado, manter protocolo de observação, não aproximar, transmissão instável, nada sobre evacuação, nada sobre o toque. Elias releu as palavras, sentindo o erro humano se enraizar. Confiança cega na base distante, enquanto aqui, sozinho, a realidade se distorcia. Ele imaginou os analistas em salas iluminadas, rotulando a silhueta como fenômeno natural, ignorando o pavor que crescia nele. Ou pior, sabiam mais, e as mensagens editadas escondiam o caos. Ele se aproximou da janela novamente, o coração acelerado. O vazio lá fora mudara, não visivelmente, mas na sensação. Uma névoa fina no vidro interno, condensação impossível no ar controlado. Ele limpou com a manga, revelando uma marca sutil, uma curva impressa como um dedo traçando o exterior. Não, ilusão, mas o medo existencial o consumia. E se aquilo reagisse à sua consciência, se tornando real porque ele temia? A forma nas imagens agora parecia viva, esperando o próximo olhar para se revelar mais. O bip do telescópio soou de novo. 27F. Ele hesitou, os dedos pairando. Abrir significava convidar, mas a missão exigia. A imagem surgiu, a silhueta completa pela primeira vez, mas ainda incompleta. Uma massa entrelaçada, estendendo-se para a estação, com linhas que pareciam convergir para o ponto de observação, pulsando devagar, como se respirasse. Elias fechou os olhos, mas a imagem queimava na retina. Consequência psicológica. A dúvida corroía, transformando cada sombra em ameaça. Ele era o erro agora, pressionado pelo desconhecido. A vibração parou abruptamente, deixando um silêncio absoluto.
Elias esperou, o corpo tenso. Algo havia mudado. A presença se afastara ou se fundira ao casco. O medo da incompreensão o paralisava, visível o suficiente para aterrorizar, invisível o bastante para questionar. Houston ecoava distante, irrelevante. Ele estava sozinho com isso, no profundo, onde o nada se tornava tudo. Se essa presença invisível te deixa à beira do silêncio, inscreva-se no canal para testemunhar o que Elias não pode mais ignorar. O ciclo de luz diminuiu, mas a escuridão interior se aprofundava. Elias se sentou no escuro, ouvindo o vazio. A missão prosseguia, mas a presença persistia, paciente, aguardando o próximo toque. Elias permaneceu sentado no escuro, o corpo curvado sobre o console apagado, como se o peso do vazio o ancorasse ali. O ciclo de luz artificial havia se extinguido por completo, deixando apenas o brilho residual dos painéis de emergência, um azul pálido que mal cortava as sombras. Seus olhos se ajustavam devagar, traçando os contornos familiares da estação. O arco do teto, os fios expostos nos painéis, o reflexo distorcido da janela. Mas nada parecia igual. O ar carregava uma umidade sutil, impossível no sistema fechado, como se algo respirasse de fora para dentro. Ele estendeu a mão, tocando o ar imóvel, sentindo um formigamento na pele. Não frio, mas expectativa. O silêncio era absoluto agora, mais profundo que o vácuo lá fora. Nenhum zumbido dos ventiladores, nenhum bip distante. Elias inclinou a cabeça ouvindo sua própria respiração, lenta e medida, como se temesse quebrar o equilíbrio frágil. A presença havia parado de vibrar, de tocar, mas não se fora. Ele a sentia, não como uma forma, mas como uma ausência preenchida. O espaço entre as estrelas agora ocupado por algo que observava de volta, paciente, sem pressa. Seus pensamentos rodopiavam em camadas, questionando cada decisão. Enviar as imagens para Houston fora um erro? Ou o erro era ter olhado pela primeira vez? Isolamento como prisão, onde o erro humano se multiplicava no eco da solidão. Ele se levantou devagar, os músculos rígidos do tempo imóvel. Caminhou até a janela, os passos ecoando como sussurros no metal. O vidro frio sob as palmas era um limite tênue, uma barreira que separava o conhecido do incompreensível. Lá fora, o negro se estendia, pontilhado por estrelas que pareciam mais próximas agora, como olhos se aproximando no escuro. Elias pressionou o rosto contra o vidro, o hálito embaçando a superfície em padrões irregulares. Por um instante, no canto do reflexo, ele viu, ou imaginou, uma curva se movendo lenta além do enquadramento. Não uma silhueta completa, apenas uma sugestão, uma linha se esticando, testando o limite do visível, recuando antes de se fixar. Parcial, sempre parcial, deixando o cérebro faminto por completude. O coração acelerou, um pulso que ecoava no peito como a vibração anterior. Ele se afastou, tropeçando na cadeira, o corpo traído pela pressão acumulada. Medo existencial, não da morte, mas da dissolução, de se tornar parte de algo que não compreendia. A estação, outrora refúgio, agora parecia uma extensão daquilo. Paredes que pulsavam de leve, como veias sob a pele metálica. Elias ativou o console com mãos trêmulas, a tela ganhando vida em um brilho que doía nos olhos. As imagens 27A a 27F estavam lá, alinhadas como testemunhas mudas. Ele as abriu uma por uma, o software rodando uma montagem automática. As formas evoluindo, de curva vaga à rede entrelaçada, cada frame um passo mais próximo. A última, 27F, pulsava na tela. Não um glitch, mas uma ilusão óptica induzida pela fadiga. Linhas se ramificando, convergindo para um ponto que apontava diretamente para a Epsilon 7. Como se aquilo soubesse. Elias pausou a sequência, o cursor congelado sobre o centro da forma. Uma abertura sugerida, escura e vazia, absorvendo a luz ao redor.
Ele sentiu o pavor psicológico se aprofundar, dúvida sobre a sanidade, sobre o que era real. O treinamento ecoava na mente. Anomalias eram dados, não entidades. Mas aqui, sob o peso do isolamento, os dados se tornavam vivos, reagindo à sua consciência. Ele havia olhado, e aquilo havia respondido, se moldando ao medo dele. Um bip fraco quebrou o silêncio, não do telescópio, mas do sistema de comunicação. A mensagem de Houston finalmente chegara, após horas de atraso que pareciam dias. Análise completa, imagem 27A e subsequentes classificadas como artefato óptico. Não há ameaça. Retorne dados finais e prepare para recall em 48 horas. Transmissão instável persiste, fria, rotineira, como se o pavor dele fosse irrelevante. Elias releu as palavras procurando o não dito. Uma hesitação nas frases curtas, uma omissão sobre as vibrações, sobre o toque. Artefato óptico? Eles viam as mesmas imagens, mas rotulavam o desconhecido como nada. Erro humano na Terra também, talvez. Medo de admitir o incompreensível em relatórios públicos. Ele digitou uma resposta, os dedos hesitantes. Contato sensorial confirmado. Presença real. Evacuação imediata recomendada. Enviou, mas o status piscou. Falha na transmissão. Interferência total agora. O vácuo engolindo tudo. Elias se recostou. O riso amargo subindo na garganta, sufocado no silêncio. Sozinho de verdade, sem âncoras. O medo do ser observado se tornava recíproco. Ele observava aquilo, e aquilo o observava. Um ciclo que distorcia a realidade. A estação parecia inclinar de leve, uma ilusão da mente sob pressão ou algo se aproximando de novo. Horas se dissolveram no ciclo de luz que aumentava devagar, simulando um amanhecer que não aquecia. Elias preparou uma refeição final, mastigando sem gosto, os olhos na janela. O vazio lá fora mudara, não visivelmente, mas na textura. Uma névoa fina se formava no vidro externo, condensando em padrões que ecoavam as silhuetas. Curvas suaves, linhas se entrelaçando. Ele limpou o interior, mas a marca persistia, como se impressa do outro lado. Um toque final, inquisitivo, deixando uma pergunta sem resposta. O bip do telescópio soou uma última vez. 27G. Elias hesitou, o cursor pairando. Abrir seria convidar o fim. Mas a curiosidade, misturada ao terror, venceu. A imagem surgiu, o quadro vazio, mas no centro, nada. Apenas um borrão residual, como se a forma tivesse se retraído, dissolvendo no negro. Ausente, mas o eco permanecia, uma sugestão de movimento nas bordas, recuando para o desconhecido, não explicada, nunca totalmente vista. A presença desaparecera, ou se fundira ao vazio, esperando o próximo observador. Elias fechou a tela, o silêncio retornando como um manto. A estação zumbia de novo, sistemas nominal, como se nada tivesse acontecido. Mas o desconforto persistia, uma rachadura na mente que não cicatrizaria. Ele se levantou, caminhando até a cápsula de retorno, os preparativos automáticos iniciando. Houston chamaria em breve, rotulando tudo como rotina. A imagem 27A ficaria arquivada, nunca em relatórios públicos. Um segredo do profundo, onde o medo nascera do nada. No entanto, enquanto a cápsula se acoplava, ele olhou para trás uma última vez. O vazio observava, imóvel, mas carregado. Algo havia mudado nele. O isolamento eterno, o erro de ter visto. A missão terminava, mas a dúvida permanecia, sussurrando no escuro da alma. O que era aquilo? Uma ilusão, uma relíquia, ou algo que o seguiria de volta à Terra, invisível, paciente? Se esse vazio final te deixa com mais perguntas do que respostas, inscreva-se no canal para explorar outros mistérios do cosmos. A cápsula se desprendeu, o empuxo suave levando Elias para longe. Atrás, a Y7 flutuava sozinha, uma silhueta contra as estrelas. E no setor 27, o nada esperava.
respirando devagar.